Aleluia. Ainda de pé, queridos, você pode levantar a sua mão e levantar uma palavra de gratidão nesse momento ao Senhor. Nós estamos cantando a respeito daquilo que Deus fez por nós e de como nós temos razões para agradecê-lo. Você tem razões para agradecer a Deus nessa noite por aquilo que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Você tem razões para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nessa igreja. Você é grato a Deus por essa igreja, por esse lugar que Ele providenciou para que cada um de nós pudéssemos adorá-lo, engrandecê-lo. Gostaria que você levantasse a sua própria voz, a sua própria oração de gratidão a Deus nesse momento. Que você possa agradecer a Deus pela nossa cidade de Campina Grande. Você tem razões para agradecer a Deus por Campina Grande? Obrigado, Pai, pela tua bondade sobre a nossa vida, Senhor. Nós somos tão gratos, Pai, por tudo aquilo que você tem feito por nós, Pai. Quando nós paramos para pensar o que seria da nossa vida se a tua palavra não tivesse nos encontrado, nós nos deparamos com um cenário tão sombrio, que valoriza e ressalta cada vez mais a gratidão por você ter nos alcançado, Pai. Obrigado porque você transformou a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa família. Você tem transformado a nossa cidade, você tem transformado o Brasil, Senhor. Nós temos visto o teu agir e nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. O nosso coração transborda de gratidão, Senhor, por tudo aquilo que você fez, Pai, mas na certeza e na confiança de que muito mais você fará. Aleluia. Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus. Você está animado para o que Deus está fazendo, para o que Deus vai fazer. Você se alegra com o que Deus tem feito. Que bênção estarmos juntos aqui hoje à noite. Antes de tomar o teu assento, faz um coração aí para quem está perto de você. Não pode dar um abraço, né? Obrigado ao pessoal do louvor, ao coral. Trabalho maravilhoso. Que coisa boa é estarmos juntos aqui para aprender e atentar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que coisa boa, queridos, é estar com você aqui nessa noite. Há 6 domingos que eu não vinha à igreja aqui. Estava viajando, congregando em outras igrejas Verbo da Vida, né? Mas que bom quando a gente consegue voltar aqui e estar juntos, né? Porque nesse lugar aqui, queridos, existe algo especial. Quando você entra aqui, você tem a clareza de que Deus, Ele veio ao teu encontro, de que Deus preparou essa noite para tocar e aquecer o teu coração. E eu sei que você veio aqui com muita expectativa. Quem foi que veio aqui cheio de expectativa nessa noite? E talvez uma parte dessa expectativa tenha caído por terra quando o pastor Tiago Borba anunciou o tema dessa noite. Mas eu quero deixar com que o teu coração fique aquecido, fique aceso. E eu quero te trazer 2 informações que vão te ajudar a manter o coração aberto. Primeiro, eu não sou candidato. Tá bom? A segunda é que nós não vamos ter um comício aqui hoje à noite. Nós vamos ter uma pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos, ela sempre alcança o nosso coração. Então eu te estimulo a deixar mesmo o teu coração aberto. Porque Deus, Ele vai falar conosco. E não limita aquilo que Deus pode falar. É bem verdade que nós vamos conduzir a nossa abordagem buscando entender a vontade de Deus para essa área da nossa vida. Mas não fecha o teu coração. Porque enquanto nós falamos uma coisa, Deus pode estar ministrando outra diferente no teu coração e você pode ser alcançado em áreas que você nem imaginou. Quando nós olhamos, queridos, a forma como Deus escolheu se relacionar com o homem na sua palavra, desde o momento da criação, nós podemos voltar ao jardim, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva. Deus, Ele sempre tem buscado proporcionar para nós o melhor. Você tem essa clareza de que Deus está interessado. Deus não é aquele cara que está sentado, relaxado, e ele diz assim, não, tanto faz como tanto fez. Se quiser dar certo, beleza. Se quiser dar errado, beleza. Não, Deus, Ele tem se esforçado. Se você faz uma leitura da Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, você percebe que Deus, Ele não tem uma postura passiva, mas que Ele tem uma postura ativa, sempre buscando proporcionar, desde o princípio, o melhor para os seus filhos. Eu quero que você diga comigo, Deus, diga um pouquinho mais forte, Deus tem o melhor para mim.
E foi exatamente isso que ele fez para Adão e Eva. Eu creio até que a gente tem um pouco de dificuldade de compreender a grandeza do que era aquele jardim. Mas Deus, ele cercou, queridos, aquele jardim de tudo que havia de melhor. Deus, ele criou o homem, mas antes de criar o homem, ele criou todas as condições para que o homem tivesse uma vida prazerosa, abundante, cheia de graça, cheia de glória e cheia de provisão. E esse desejo de Deus que se manifestou para Adão e Eva, ele não mudou para nós. Deus, ele não está chateado conosco e ele continua desejando que eu e você desfrutemos do melhor. Se nós pararmos para fazer uma pequena retrospectiva e perceber como a nossa vida está, nós vamos ter clareza de que a nossa vida está melhorando sim. A gente acabou de cantar isso. A nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E queridos, se eu tenho uma notícia para dizer para você nessa noite, é que a sua vida vai melhorar. Amém? E aí Deus cria esse jardim, ele coloca Adão, ele coloca Eva. E ele coloca também, naquele momento, um anseio no coração do homem por liberdade. Diga comigo, liberdade. E essa liberdade, queridos, ela se manifesta até mesmo num primeiro momento, quando Deus concede ao homem opção de escolha. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 16, eu quero ler com você, quando Deus diz que o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Diga comigo, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou lendo Gênesis 2:16, eu disse 1, não foi? Gênesis 2, 16 e 17. O verso 17, a Bíblia diz que Deus, ele disse para o homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para um verso desse da palavra, nós não conseguimos encontrar essa liberdade. Mas o fato é que Deus, ele sempre quis que o homem escolhesse fazer o que é certo, justamente porque tem opção, ao invés de escolher fazer o que é certo por falta de opção. Deus, ele colocou aquela árvore no jardim e ela disse para o homem: olha, você pode comer livremente de tudo. Agora, dessa árvore aqui, no dia que você comer, certamente morrerás. E quando eu estava lendo esse versículo hoje à tarde, eu estava lembrando da minha aula de Fundamentos da Fé no Rema. No ano de 2000, pastor Bud ensinando, e ele dizendo que essa expressão, certamente morrerás, ela queria dizer morrendo, morrerás, porque as palavras, elas se repetem aqui. E é interessante, queridos, nós percebermos que Deus, ele deixa sempre no relacionamento com o homem livre para tomar as suas escolhas. Quando um pai, no relacionamento com seu filho, ele vai trazendo certas instruções que nós poderíamos chamar nessa noite de instruções normativas. O desejo dessas normas, o desejo dessas regras, sempre é o bem-estar dos filhos. Eu vejo pais ensinando a seus filhos: olha, não corra por aqui não, não vá por aqui não, porque se bater com a cabeça na mesa corta, não bote o dedo na tomada aqui não, porque se botar o dedinho na tomada, os olhinhos acendem, né? E nada disso é para privar o filho. Mas tudo aquilo que um pai instrui ao seu filho, essa instrução tem como base a proteção e o bem-estar do seu filho. Com certeza nós podemos enxergar isso com clareza em todas as formas com que Deus se dirigiu à humanidade. Ele até disse a Adão e Eva: olha, não coma, porque se comer, morre. E muitas vezes nós pensamos que Deus estava castigando o homem, mas na verdade esses preceitos normativos, essas instruções normativas, elas simplesmente apontam as consequências das nossas escolhas. Como a maioria de vocês sabe, eu tenho uma formação na área do direito, e o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, ele diz assim: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Eu fico pensando que o Código Penal brasileiro, ele não proíbe o homicídio. Você concorda comigo? Não existe uma proibição, homicídio é proibido. Não. Não existe uma diretriz: olha, não mate ninguém. Não.
Simplesmente existe uma instrução normativa: matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. E aí as pessoas, elas acabam se deparando com escolhas. Ora, se eu escolher andar por aquele caminho vai me levar a essa pena. Se eu escolher matar alguém, eu fico passível de desfrutar, não sei se é a palavra certa, mas já foi, vamos lá, né, de uma pena que pode variar entre 6 e 20 anos de reclusão. Da mesma forma, Deus estava dizendo para Adão, ele disse: olha, não coma, se comer, vai morrer. Agora, é interessante que as nossas escolhas, elas podem parecer para nós, queridos, sinônimo de liberdade. Você concorda comigo que ter a opção de escolher se mostra como uma nota de liberdade? Agora, uma vez que nós escolhemos, as consequências, elas são uma nota de escravidão. A escolha é uma nota de liberdade, você escolhe o que quer. Mas a consequência de cada uma das escolhas é uma nota de escravidão. E é exatamente isso que Paulo nos diz no livro de Romanos, no capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 14. Por gentileza, abra comigo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está discorrendo aqui a respeito do poder do pecado, da graça, da lei, da graça. Romanos é um livro muito emblemático e precioso. A gente estuda até a vida de Paulo na faculdade de Direito, né? Paulo, ele é referido como um jurista da Roma Antiga. E o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O verso 15 continua e diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A nova versão transformadora, a gente vai colocar aqui na tela, eu quero ler para você novamente o verso 16, porque ele pode ilustrar para nós uma compreensão disso que nós estamos tentando transmitir. O verso 16 de Romanos capítulo 6, na nova versão transformadora, diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, gente, vocês têm liberdade de escolher. Vocês podem escolher o pecado ou podem escolher a obediência. Agora, uma vez que vocês escolham um desses dois, vocês se tornam escravos do pacote que vem com ele. A nossa liberdade, queridos, sendo usada para produzir um certo tipo de escravidão. E essa escravidão, ela é muito natural, porque uma vez que nós plantamos uma semente, nós somos obrigados a conviver com a colheita que ela traz para nós. É exatamente isso que Deus, ele fala para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do verso 15. Diz a palavra de Deus assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, o mal e a morte. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Verso 17 diz: porém, diga comigo, porém. Quando a gente vê porém, uma conjunção adversativa, a gente já sabe que o negócio vai mudar de caminho. Porém, se o teu coração se desviar, se não quiseres dar ouvidos, se fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente, olha o certamente de novo aqui, perecerás. E não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a palavra de Deus diz: escolhe, diga comigo, escolhe.
Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, porque disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É um texto conhecido da palavra, onde Deus está dizendo, olha, eu estou colocando aqui duas possibilidades. Tem a vida e tem a morte. Tem a bênção e tem a maldição. Agora, dependendo do que você escolher, você vai precisar conviver com as consequências daquilo que você escolher. E queridos, essa mesma relação de liberdade nós temos hoje também. Nós somos livres, nós vivemos num país livre, nós vivemos num país que, graças a Deus, preza pela democracia, nós vivemos num país onde nós temos liberdade religiosa. Sabe que a gente nem valoriza a nossa liberdade religiosa, porque a gente sempre tem. De vez em quando a gente vê uma notícia na internet de um país que as pessoas não podem cultuar a Deus, não podem adorar a Deus, não podem orar. Aí muitas vezes a gente se dá conta de que essa liberdade ela pode vir a ser restringida. Mas graças a Deus que nós podemos vir à igreja toda semana, nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos adorar a Deus, nós podemos cultuar a Ele dentro da liberdade que a nossa Constituição propõe para nós. Você é grato por isso? Você poderia lançar uma palavra de gratidão nesse momento? Obrigado, Senhor, porque nós somos livres para te escolher. Agora, se nós temos, queridos, a capacidade de escolher, é muito importante também que nós reflitamos sobre as nossas escolhas, para que nós possamos escolher o melhor. E essa escolha do melhor, ela é totalmente possível. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 18. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 18. Ainda escuto as folhas das Bíblias passando. Vou esperar você chegar lá. Vai ficar cada dia melhor da gente ler a Bíblia nesse lugar aqui, porque a iluminação vai ficar linda, viu, gente? Tem uns 3 ou 4 que estão animados, mas você vai ficar contagiado. Isaías 1, verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, decidamos, determinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o verso 19 diz: Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui, queridos? E nós queremos comer. E a primeira boa notícia que esse versículo diz para nós é que o melhor da terra está acessível. Porque se não houvesse a oportunidade, a possibilidade de desfrutar do melhor, a gente podia querer como quisesse, mas a gente nunca teria acesso. Mas Deus está dizendo, olha, o melhor da terra, ele está acessível sim, para mim e para você. Porque Deus nos criou para viver o melhor. Deus nos criou para desfrutar do melhor. Deus nos criou para viver a plenitude daquilo que Ele proporciona para nós aqui. A Bíblia diz que Ele tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus, Ele pensa no teu prazer. Deus, Ele pensa no teu deleite, na tua alegria. E Ele deseja que nós desfrutemos disso. Agora a Bíblia também nos mostra que é necessário querer. Diga comigo, querer. E que é necessário também ouvir. A Bíblia básica em inglês traduz esse versículo assim, ó: Se deres ouvidos à minha palavra e a praticares, comereis o melhor dessa terra. Esse entendimento acerca de dar ouvido à palavra, mas também praticá-la, é totalmente compatível com aquilo que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre os 2 fundamentos. Jesus ele diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio.
No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, 23, 24 e 25, Tiago vem dizendo que aquele que pratica a palavra, que ouve e que pratica, vai desfrutar daquilo que Deus tem. Então, se você estiver disposto, meu querido, a ouvir a palavra de Deus, se você quiser e se você ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Agora, você já parou para reparar que Isaías não diz, se orares, comereis o melhor dessa terra? E eu não estou aqui de forma nenhuma para tirar o mérito da oração. De forma nenhuma. Agora, se você ler esse mesmo capítulo 1 de Isaías, alguns versos anteriores, o próprio Deus está estimulando o povo a não orar. No verso 15, Deus diz assim, ó, pelo que, quando estendeis a mão, eu escondo os olhos de vocês. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, eu nem ouço, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Olha que palavra forte. E diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei o devorador, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está dizendo, olha para o povo de Israel, se vocês estiverem com essa conduta de vocês, que não é praticar a minha palavra, nem ore. Porque é uma oração vazia, porque as palavras de vocês eu não estou ouvindo, porque vocês estão orando e fazendo outra coisa. Você vai ver no capítulo 1, eu recomendo que você leia depois, eu não vou ler para a gente não ficar com um clima um pouco mais pesado, porque é um capítulo forte, quando Deus diz, vocês até me louvam, adoram, mas não serve de nada, porque vocês não praticam. Agora, se vocês ouvirem e estiverem dispostos a fazer, vocês podem sim comer do melhor dessa terra. Ainda que o pecado seja grande demais, ele vai se tornar branco como a neve, porque Deus ele tem condição de nos purificar. Agora perceba que Deus ele não diz, olha, ore de joelho, ore muito, porque se você orar muito, as coisas vão melhorar. Não, ele diz que a melhora, ela pode vir a partir de quando nós ouvimos e temos uma atitude coerente com aquilo que ouvimos. E eu sei, queridos, que ouvir você ouve demais, porque essa daqui é uma igreja da palavra. Se nós tivermos empenho para praticar essa palavra, as coisas elas vão sim melhorar. Deus ele sempre nos dá opções, diga comigo opções. Deus ele sempre nos dá o poder de escolher, diga comigo escolha. Agora, das nossas escolhas, nós vamos colher as consequências. E eu quero ler com você mais um texto da palavra, que está lá em Provérbios no capítulo 9, e que fala para nós sobre Provérbios 29, eu quero ler o verso 2 com você, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, onde Deus propõe para nós uma outra possibilidade de escolher. Provérbios 29, 2. No livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 2, a palavra de Deus vai nos propor uma escolha. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. E a escolha que eu quero propor para você nessa noite é alegria ou gemido. O que é que você vai escolher? É uma escolha simples. Alegria ou gemido? O que é que você vai escolher? No próximo dia 15 de novembro, como o nosso querido pastor Tiago Borba falou, nós vamos ter a possibilidade de escolher para a nossa cidade novos vereadores e um novo prefeito. Será que nós estamos querendo fazer escolhas que nos levem à alegria ou que nos levem ao gemido? Essas são perguntas que nós precisamos nos fazer, queridos. E nós precisamos entender que essa escolha ela não cabe a Deus. Porque às vezes a gente está de joelho, orando, pedindo a Deus paz na nossa cidade, pedindo emprego, pedindo provisão, pedindo segurança. Senhor, nos ajuda, manda teus anjos acampando ao nosso redor. Senhor, resolve o problema da minha cidade. Senhor, arranja um emprego para a minha família. Senhor, cadê a provisão?
Só que, na verdade, são orações vazias. Porque as nossas atitudes, elas não estão levando para a resposta das nossas orações. Sabe, queridos, o Brasil é um país predominantemente cristão. Dados do IBGE de 2010 mostram que aproximadamente 84,7% do Brasil se diz um país cristão. Aí quando eu vejo certas notícias nos jornais, eu fico pensando, meu Deus, cadê esse povo, pelo amor de Deus? Porque se o Brasil é um país tão cristão, era para nós estarmos pelo menos 84,7% desfrutando dos resultados da palavra, desfrutando do melhor de Deus, desfrutando daquilo que Deus proporciona para nós. Mas infelizmente foi nos dito que política é uma coisa suja e que a gente deve ficar do lado de fora. Que política e religião não se misturam. Que a igreja não deve entrar na política. E que a política deve ser rejeitada. Ora, eu fico pensando, queridos, será que a política é suja? E foi por isso que a gente saiu de lá? Ou será que ela se tornou suja quando a gente saiu dela? Porque se nós somos a luz do mundo, aonde a gente chega clareia, aonde a gente chega as trevas vão embora, aonde a luz chega, a Bíblia diz, as trevas não podem prevalecer. Agora a gente adotou uma postura omissiva, nós nos colocamos de fora e as coisas começaram a piorar. Sabe, a mesma passagem que fala sobre sermos a luz do mundo, ela diz que nós somos o sal dessa terra. Na hora que a gente tira o sal, a coisa começa a apodrecer. E talvez seja esse cenário apodrecido que a gente está vendo aí fora hoje. E esse cenário apodrecido em nada se combina com o melhor dessa terra. Nada. Eu sei que são palavras fortes, mas são palavras que precisam nos fazer acordar. E talvez você diga, Tiago, mas é porque eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de política. Né? Já se diz que não tem problema nenhum com aqueles que não gostam de política. A única questão é que eles vão ser governados pelas escolhas daqueles que gostam. E queridos, nós precisamos escolher a alegria ao invés do gemido. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos que Deus seja o Senhor da nossa nação. E nós queremos que as nossas lideranças, elas tragam Deus para perto e não coloquem Deus para longe. A gente vê movimentos em outros países, até em estados brasileiros. Eu não sei se você sabia, mas o preâmbulo da nossa Constituição Federal diz que a nossa Constituição ela foi promulgada no ano de 1988 sob a proteção de Deus. Mas já tem estado do Brasil, gente, querendo tirar isso da Constituição. Porque diz que o Estado é laico e que a igreja, a religião e a política e a gestão pública ela não se misturam. É bem verdade que o Estado é laico, mas nós vivemos numa democracia representativa. Então, se a classe política representa a população, deveria 84,7% da classe política representar valores cristãos. Só que a gente se escondeu, a gente se acovardou. E esses 84,7% ficaram desse tamanho. E os outros 15,3% parece que fazem uma zoada maior do mundo. Nós não podemos, queridos, negligenciar o papel que nos foi confiado. Nós não podemos negligenciar as escolhas que foram colocadas na nossa mão. Próximo domingo, nós vamos ter um culto de celebração maravilhoso aqui, 18h. Mas de 7 da manhã às 17h, você precisa procurar a sua zona eleitoral,
fazer a sua escolha e manifestar a sua capacidade eleitoral ativa. E talvez você me pergunte: Tiago, mas eu devo votar em quem? Essa resposta você não vai ouvir da minha boca. Porque não vou ser eu quem vou dizer em quem você deve votar. Porque a escolha do candidato que eu faço, ela é boa para mim, mas a escolha que você faz, ela precisa ser boa para você. Nós não estamos vivendo um tempo de currais eleitorais, onde os votos eles são comandados. Graças a Deus, queridos, se nem Deus Ele quer nos impor nada, por que nós vamos aceitar imposições de outras pessoas? Não, nós somos livres, foi para a liberdade que Deus nos chamou. Eu vou fazer a minha escolha, você vai fazer a sua, e nós vamos viver na nossa cidade o melhor dessa terra. Talvez você possa pensar: Tiago, mas não tem uma pessoa assim que seja... Eu já me deparei com essa situação. Procurei. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que nós não precisamos esperar para viver o ideal dessa terra. Porque enquanto o ideal não chega, a gente vai vivendo o melhor, que é sempre uma condição progressiva. Nós estamos melhorando, nós estamos avançando. Essa semana nós tivemos uma live, e dá tempo até você assistir, viu? Foi quarta-feira, a live do Ministério Verbo da Vida aqui, tivemos o pastor Tiago Borba, o pastor Perilo, eu e Guto estávamos juntos, e tivemos também a participação do pastor Edilson Lira, lá de Petrolina, e ele falando, querido, sobre um processo de construção que às vezes demora mais do que nós gostaríamos. Ele comparou a seleção de um político menos ruim, se eu posso usar essa palavra, com a colheita de uvas. Se você seleciona as uvas de uma colheita e você só planta as melhores daquela safra, na próxima safra a pior uva vai ser igual à melhor da safra anterior. Então, se você não achou ainda o ideal, vota no melhor que você consegue, porque é possível que na próxima safra, o menos ruim dessa seja o piso para onde os outros vão estar se sobressaindo. E dentro de um processo de alguns anos, nós vamos ver pessoas ungidas, nós vamos ver pessoas cheias de Deus, nós vamos ver pessoas cheias da palavra, nós vamos ver pessoas cheias dos nossos valores, conduzindo os destinos não só de Campina, não só da Paraíba, mas do nosso país, queridos. Nós vamos ver. E sabe, nós temos orado tanto. É certo orar, viu? 1 Timóteo nos diz que nós devemos orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade, pelos reis. E nós devemos orar mesmo. Mas muitas vezes a gente está orando para remediar as más escolhas que nós tivemos. A gente vota em alguém que não tem boas condutas e depois a gente fica pedindo a Deus: Senhor, resolve a parada aí, já que Tu é o Todo-Poderoso. Já que eu vou ter que conviver com essa escolha mesmo, resolve aí, Senhor, já que Tu tem poder. E Deus está dizendo: rapaz, me ajuda. Quebra meu galho aí embaixo. Escolhe muito melhor, rapaz, porque Tu bota cada presépio para frente e depois Tu quer botar a culpa para mim. E nós, como igreja, temos esse papel de ser a voz de Deus aqui na terra, queridos. Na próxima semana nós vamos votar para prefeito. Nós vamos escolher o novo prefeito de Campina Grande. E o que é que você quer para os próximos 4 anos de Campina? Essas são perguntas que você precisa se fazer. Porque o prefeito, ele é o representante e o administrador da cidade. É ele quem cuida da segurança municipal. É ele quem cuida da saúde no âmbito do município. Do serviço de prestação de socorro. Da questão das ambulâncias. Campina Grande hoje funciona como referência na área de saúde para 69 municípios. Quem é da área médica aqui sabe. A gente tem que fazer um negócio aqui não só para a gente, mas para os que vêm. Aí se a gente deixa o negócio desandar. A prefeitura municipal ela é responsável pela educação infantil e fundamental. E queridos, é nessa fase que a Bíblia manda que nós ensinemos a criança no caminho que deve andar.
Não é no ensino médio, não é no ensino superior, não. É no ensino fundamental. Ensina a criança no caminho que deve andar. Agora eu pergunto, o que é que adianta a gente ensinar em casa e a escola ensinar outra coisa? Rapaz, eu e Raquel não somos pais ainda, mas nós já temos alguns amigos da nossa faixa etária que têm filhinhos. E às vezes a gente fica conversando. Como é desafiador você criar um menino nos dias de hoje. Porque você ensina, você vai para a palavra, você educa, aí ele vai para a aula de futebol com outro que o pai é a mãe que tem outra mãe. Aí você educa, ensina, traz os valores da palavra, diz aquilo que Deus faz, aí ele vai para a escola e o professor vai dizer o quê? Agora isso está nas nossas mãos. Ah, Tiago, mas eu não acho que está nas nossas mãos. É porque você não acha que a coisa está desandada assim. Porque outras pessoas que entenderam que poderiam interferir, foram interferindo no caminho que elas entendiam mais adequado. E a gente que tem o caminho certo, ficou só dando uma olhadinha e vendo a coisa desandar. Eu pergunto, a gente vai deixar o paciente pular do abismo ou a gente vai acordar antes? É a prefeitura municipal que regula as questões da mobilidade urbana, do transporte, do trânsito, que faz parcerias com o governo estadual, com o governo federal. Nós vamos votar para prefeito de Campina Grande. E quem você tem pensado em confiar essa responsabilidade de te representar aqui na nossa cidade pelos próximos 4 anos? Os vereadores, queridos, nós vamos eleger 23 vereadores que vão se assentar nas 23 cadeiras da Casa Félix Araújo. 23 pessoas. E essas pessoas, elas vão conversar 4 anos, batendo papo sobre legislações, medidas, proposições, leis municipais, questões tributárias. Elas vão definir questões ligadas ao perímetro urbano. É elas que vão aprovar o plano diretor da cidade. E o plano diretor da cidade, plano diretor, ou seja, é o plano para dirigir a cidade pelos próximos 4 anos. E para onde é que esse povo vai levar Campina? Para frente? Para trás? Ou para o lado? São eles quem vão estabelecer o orçamento do município, cuidar do patrimônio público, preservar a memória e a história da nossa cidade, aprovar o orçamento, fiscalizar o executivo. O prefeito de Campina Grande, nos próximos 4 anos, ele vai contar com esses 23 vereadores para atuarem na fiscalização daquilo que ele vai fazer. E às vezes a gente diz, rapaz, mas o prefeito não está fazendo o que eu queria. Só que a gente não elegeu um vereador que tivesse condição de fiscalizar, porque eu e você não temos. A nossa condição ela é pequena, até porque na nossa democracia nós atuamos através de representantes eleitos. É uma escolha simples. Vai apertar 2 números, confirma, depois aperta 5 números, confirma, pode ir para casa. Simples demais. Agora vamos aguentar as consequências pelos próximos 4 anos. E é possível que algumas delas não possam ser desfeitas com muita facilidade. Nós precisamos, queridos, ter critérios para os nossos votos. O que é que você tem pensado a respeito dessa opção de escolha que lhe cabe? Nós precisamos pensar nos valores que essas pessoas têm, nos valores que elas vão executar no seu trabalho, nos valores que elas vão transmitir. O que é que essas pessoas pensam sobre Deus, sobre igreja? Talvez esse seja o ano que nós mais convivemos com limitações impostas pela legislação do nosso país. Eu acho que a gente nunca tinha se dado conta antes de que uma lei pode limitar aquilo que nós fazemos. Mas o ano de 2020 aí veio, e eu não quero entrar no mérito daquilo que é certo, que é errado, do que é excesso, do que é faltoso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a legislação ela pode impactar diretamente a sua condição de vir para a igreja ou não. Agora, o que é que essas pessoas pensam sobre Deus? Será que elas estão achando que é mais importante manter os bares abertos ou as igrejas? O que é que essas pessoas pensam sobre a vida? A vida que é esse sopro de Deus dentro de cada um de nós. Não é um sopro, mas aí você acaba com o sopro na hora que você quiser.
Como tem sido a vida de honestidade? Como é o caráter dessas pessoas? Será que essas pessoas só atacam outros políticos? Porque tem gente que é atacante profissional. E não é de time de futebol não, viu? É na política. Você vai assistir um horário eleitoral, é só atacando. Eu pergunto, esse instinto violento todo, quando estiver no poder, vai fazer o quê? Vai virar o UFC, né? Como é que esses candidatos usam a fala? O que é que eles colocam para fora? Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente fala é porque está cheio o coração. Então, se o caba só está falando coisa ruim, é possível que lá dentro não esteja muito bom, não. O que é que eles pensam sobre família, sobre casamento, sobre filhos, sobre a unidade familiar? E não só pensa não, viu gente? Porque tem gente falando que pensa muita coisa. Porque entendeu que se usar um evangeliquezinho, dá para conquistar um bocado de crente, porque os crentes são meio desavisados. Dá para só jogar uma conversinha fiada, não, eu sou pela família. E de família, a gente não vê essa prática. Não é só falar, gente, a gente precisa conhecer as pessoas que nós vamos escolher para nos representar. Ora, a gente vai chamar uma diarista para fazer um trabalho de um dia na nossa casa, a gente quer saber quem é a pessoa. Aí a gente vai escolher um vereador, um prefeito para ficar 4 anos e a gente não quer saber, nos representando, precisamos sim conhecer quem são eles, porque eles vão agir em nosso nome, porque o poder vem do povo, emana do povo e deve ser exercido em prol do povo. Qual é a educação que esses candidatos têm? Tiago, mas você acha que é interessante? São perguntas que nós devemos nos fazer. Cada um de nós pode ter critérios diferentes e essa é a beleza da democracia. É que você não precisa pensar em alguém exatamente como eu pensei, mas eu estou te despertando a considerar coisas que às vezes nós não consideramos. Às vezes a gente chega aqui, uma conversinha, aí a gente diz, não, eu vou te dar um saco de cimento. Eu digo, não, tá beleza, então eu voto. Se for 2 sacos, voto eu e minha esposa. E o cimento você sabe que está valendo bastante, né? Mesmo assim o seu voto vale mais, viu? Não importa o preço do saco de cimento não, o seu voto não tem preço e você não deve vendê-lo por qualquer vantagem que seja. Essa questão do saco de cimento ela é bem ilustrativa. Mas é como se a gente estivesse trocando a nossa escolha por gasolina no incêndio. Eu troco meu voto pelo cimento. É como se eu pegasse um balde de gasolina. Porque se eu troco meu voto pelo cimento, alguém que faz uma proposta dessa vai deixar a cidade muito pior. É como se no incêndio, na hora de você precisar de alguma coisa, o cara dissesse assim, toma uma gasolinazinha, joga ali de lado porque vai lhe ajudar. E aí você diz, nossa, eu estou ganhando uma coisa. Só que é uma coisa que vai tocar fogo e deixar a situação pior ainda e que vai comprometer, muitas vezes, até a nós mesmos, a nossa família, a nossa cidade. Não venda seu voto não tem preço, não é um saco de cimento, não é um dinheirinho, não é uma onçazinha, não é um peixe, não é um lobo-guará, que é a novidade aí, né? Não é um emprego para você, para alguém na família, não tem preço. O seu voto não tem preço. E a gente precisa ficar esperto com certos detalhes. Porque às vezes a gente pensa assim, não tem ninguém bom o suficiente, eu vou votar em branco. Hoje existe uma grande campanha para votar em branco, nulo, são votos que se equivalem. E você pode mesmo votar em branco. Mas quando você vota em branco, você não está se excluindo do sistema político. Você está optando por se excluir do sistema eleitoral, mas você vai ser governado no sistema político pela escolha de uma outra pessoa. É importante você pensar nisso. Eu vi um vídeo esses dias de uma rede de restaurante bem interessante, onde eles colocavam vote branco e ganha um sanduíche. Não sei se alguém viu aqui, né? Você apertava branco, confirma, e aí vinha um sanduíche para você. E o sanduíche era pão, maionese e cebola. E quando o caba mordia assim, ele dizia, pão, maionese e cebola, eu não gostei desse sanduíche não. Mas quem vota branco é assim, quem vota branco come o que outra pessoa escolheu. E aí o pessoal diz, não, vamos votar branco, porque é uma revolta, é um protesto.
O voto branco, ele diminui o percentual de votos válidos e ele ajuda a eleger com menos votos candidatos mal intencionados. E você fica nessa aí de o protestante. Não, mas eu vou fazer um voto de protesto. Eu vou votar no pior candidato. Porque o pessoal precisa ver. Por que você acha que tem tanto pior hoje em dia? O povo está brigando para ser o mais pior. Tem gente que escolhe esse pior a dedo, porque sabe, muita gente vai protestar, vai votar esse pior vai elevar o coeficiente eleitoral, o partido vai conquistar muitas cadeiras e o segundo daquele partido é um mal intencionado. Ou alguém que não ganharia se não fosse o pior. E às vezes a gente compra essa. Não, vamos votar no pior, só para mostrar o protesto. Está aí Tiririca, lá em São Paulo, que foi o mais votado e levou um bocado com ele que ninguém votou. Entrou gente com pouquinho voto, somente por uma estratégia que às vezes a gente não pensa. A gente não é político profissional, não. A gente só pensa na eleição, olhe lá na época da propaganda eleitoral. Mas tem gente que está pensando aí, os 4 anos, como é que vai desenvolver uma estratégia para poder entrar por um caminho que muitas vezes não é o caminho correto. E essa estratégia muitas vezes nos pega. É por isso que a gente precisa fazer escolhas conscientes. É por isso que a gente precisa valorizar esse poder que nos foi dado. O voto é um poder que você tem. Não divida ele com ninguém, não entregue ele a ninguém. Faça as escolhas corretas para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Sabe, a gente tem orado, Senhor, muda Campina, muda Paraíba, muda o Brasil. E na hora de nós fazermos aquilo que vai proporcionar mudança, muitas vezes nós nos acovardamos, nós recuamos e nós não avançamos. Deus, Ele tem levantado pessoas, queridos, de acordo com os padrões das nossas orações. Senhor, eu quero um homem justo. Deus tem levantado pessoas. A gente não via gente assim muitos anos atrás, mas hoje nós vemos pessoas dentro da igreja, nós vemos pessoas no meio cristão, nós vemos pessoas realmente bem intencionadas que têm se disposto. Candidato bem intencionado está começando a aparecer, viu gente? Só está faltando eleitor bem intencionado agora. Se tiver candidato, tiver eleitor, parece que tudo vai dar certo. O hino da nossa cidade, ele diz que Campina é venturosa e querida. Ó cidade que amo e venero. O teu povo o progresso expande. És na terra o bem que mais quero. O teu céu sempre é azul cor de anil. Tuas serras de verde vestidas, salpicadas com o ouro do sol, ou com a hóstia dos brancos luares. Eterno poema de amor à beleza. Ó recanto abençoado do Brasil, onde o Cruzeiro do Sul resplandece, é capital do trabalho e da paz. Oficina de ilustres varões, Canaã de leais forasteiros. Acolheu muita gente aí, está aqui Raquel, ó. Foi acolhida aqui para Campina Grande, virou uma campinense de coração, como tantos outros. Tem muitos aqui que nasceram campinenses e muitos que se fizeram campinenses. És memória de índios valentes e singelos e alegres topeiros. Tua glória revive Campina, na imagem dos homens audazes, aguerridos heróis de legendas que marcaram as tuas fronteiras. Eterno poema de amor à beleza, ó recanto abençoado do Brasil, onde o Cruzeiro do Sul resplandece, capital do trabalho e da paz. Que a nossa escolha possa fazer de Campina cada vez mais um recanto abençoado do Brasil, a capital do trabalho e da paz. Que Deus os abençoe na prática dessa palavra.